Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno para vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz a opinião aqui para enriquecer o nosso debate. E olha quem falou de Vasco aí nessa semana foi o João Guilherme, foi narrador da Sport TV, da ESPN, comentou um pouco aí sobre o nosso Vascão, rasgou elogios ao nosso futebol, ao Maurício Barbieri e, segundo ele, o Vasco hoje, nesse momento, tem o melhor futebol do Rio de Janeiro. Vou passar aqui essas opiniões para ver se você concorda. Edmundo também, que elogiou muito aí a postura do Alex Teixeira, que, irmão, o moleque tá jogando muita bola, família. Mas antes, vamos repercutir aqui essa notícia. Eu acho que tem alguns jogadores aí que estão fora por motivo de contusão, né? O que é o caso do Figueiredo, Bambu e Marlon Gomes. E aí o Atenção Vascaíno trouxe essa informação. Ó, o Figueiredo, ele pode voltar agora nesse jogo da Copa do Brasil contra o Trem, né? Segundo aqui a informação, o Figueiredo já tá praticamente liberado aí pelo departamento médico, só tá fazendo alguns testes aí, família vascaína. O Figueiredo, que quando machucou, ele era titular aí do Vasco. Nesse momento, eu não sei a opinião de vocês, mesmo voltando aí com o tempo, se condicionando e tudo mais, eu acho que ele não volta aí pro time titular, porque o Vasco hoje joga de uma maneira ali com 3 volantes, você pode colocar ali o Jair, quando o Jair agora voltar no lugar do Galaça, o time vai ficar com mais qualidade, o Alex Teixeira tá jogando aberto com o Peck e Pedro Raul. E mesmo o Barbieri optando pelo um 4-3-3, aí com o Jair, um volante, o Alex Teixeira como meio armador e 3 atacantes, eu acho que nessa briga aí o Figueiredo ainda tá pra trás agora do Eric Marcos, que quando vem entrando aí, vem entrando muito bem. Família Vasco, então, o Figueiredo eu acho que vai ter que buscar aí a sua vaga no time titular novamente, pelo menos é o que eu tô vendo aí. O Bambu pode voltar aí também contra o Boa Vista. O Bambu a gente... torço muito para que ele possa ajudar o Vasco, mas das contratações que o Vasco fez foi a que eu menos gostei, família vascaína. E o Marlon Gomes também tá aqui, ó, pode voltar aí contra o Flamengo, segundo aqui a informação do Flávio Dias, né, do Atenção Vascaína, ele tá fazendo aí reforço muscular e pode voltar nesse clássico aí. Marlon Gomes é um cara que a gente quer ver aí, um cria da base que a gente quer ver mais rápido possível aí, ajudando o Barbieri, ajudando o Vasco a ser competitivo. Tem um cara que tá fazendo muito isso pela gente. Não fez no ano passado, onde quando o Vasco contratou, quando ele, quero voltar pra casa, o Vascaíno falou, meu Deus, a Série B vai ficar mais tranquila, porque o Alex Teixeira, um nível técnico muito acima, vai ajudar demais. Não ajudou nada. Pô, pra não falar nada, ele foi muito importante naqueles 2 gols lá contra o Operário, mas a gente imaginou que ele ia dar mais tranquilidade pra gente e não deu. Esse ano, família vascaína, já até trouxe aqui, ele deu uma entrevista aí na Vasco TV e disse o seguinte, espero dar muitas alegrias ao vascaíno até o final do ano. E a gente tá vendo que ele mudou, né? Diante do Resende ali no segundo tempo, mostrou um arranque, um condicionamento físico. Contra o Nova Iguaçu, fez uma jogada do gol do Peck, driblou, bateu pro fundo, o Peck fez ali um dos gols contra o Fluminense, a sua melhor atuação com a camisa do Vasco, e contra o Botafogo também foi importante, mais uma vez aí, jogando muito bem e fazendo gol de cabeça. E aí o Edmundo falou um pouco sobre ele na live, quero passar aqui e ver se vocês concordam com o nosso ídolo. Liga só. Em relação ao Alex Teixeira, ele tá com vigor físico, qualidade técnica, ele tem, sempre teve. Ele agora tá melhorando o preparo físico. Essa informação que você trouxe, Gui, para mim é nova, de que ele está treinando em 2 períodos, sabe? Ele não chegou, eu não acho que ele chegou a ser um ídolo do Vasco. Ele foi uma referência. Idolatria e referência é diferente. Ele jogou 2 anos, 2008 caiu, 2009 subiu, e ele foi destaque nesses 2 anos e foi embora para a Europa. Não acho que ele... Só que ele quer a condição, ele quer a condição de ídolo. E aí o cara se dedica. Eu acho que isso tem muito valor. É um cara realizado financeiramente, é um cara que tem uma família bonita, estruturada, enfim. Não quero entrar na seara particular, mas profissional, o cara é tranquilo, realizado. Essa passagem dele pelo Vasco, se durar 1, 2, 3, 5 anos, para ele não vai fazer diferença financeira. Vai fazer diferença no reconhecimento. Entende mais ou menos onde eu quero chegar? E ele está se dedicando para que esse reconhecimento seja o melhor possível. E isso muito me agrada. Sabe? Ele não veio para descansar,
para passar um ano sabático no Vasco, sei lá, que são palavras da moda. Ele veio para jogar, e por isso ele está se dedicando. E, cara, o prêmio para quem se dedica é boas atuações, são gols importantes, enfim, prêmio pelo que ele está abrindo mão, né? Está abrindo mão da vida social para treinar em 2 períodos, e ele está recebendo em troca o reconhecimento do público, que eu acho que é fundamental. Perfeito, né, família? Eu acho que esse comentário do Edmundo casa perfeito aí com a situação do Alex Teixeira. É um cara que financeiramente, mano, tá resolvido. Eu não me recordo, mas eu acho que ele já foi um dos jogadores mais bem pagos aí do mundo quando ele saiu do Shakhtar pra China. Então dinheiro no bolso do Teixeira é o que não falta. E aí eu concordo com o Edmundo, essa questão dele querer retribuir tudo que o Vasco fez pela carreira dele, né? Ele se tornou profissional no Vasco, foi criado ali no Vasco, inclusive em entrevistas ele fala sobre isso e, cara, ele quer fazer o vascaíno feliz, ele quer ser ídolo do clube, e eu acho que é um bom momento essa nova temporada, essa nova realidade aí que o Vasco tá vivendo, e o Alex Teixeira, ele vai ser muito importante, vem mudando aí a cabeça do vascaíno, que tava bem desconfiada com ele pelas atuações no ano passado, mas ele vem aí mostrando que tá rendendo essas últimas partidas, o Alex Teixeira tá mostrando condicionamento, tecnicamente a gente sempre soube que ele é um jogador bom, né, não é um craque, mas é um jogador que pode sim nos ajudar a ser competitivo nessa temporada, e vem demonstrando isso. Foco e, porra, é vascaíno, então vai caminhar, se Deus quiser, aí muito bem esse ano ajudando o nosso Vascão, família vascaína. Como ele disse, muitas alegrias até o final do ano eu pretendo dar aí aos vascaínos. Você sabe que aqui no canal eu gosto disso, né? Falou de Vasco, a gente traz aqui, só enriquece aí o nosso debate. Eu tava acompanhando o canal do João Guilherme, ele falou um pouquinho aí do nosso Vascão, opiniões interessantes que eu quero trazer aqui pra gente debater. Primeiro corte que eu vou trazer aqui, ele falando desse confronto aí, desse duelo contra o Botafogo, mas depois ele fala ali, vascaínos, o Vasco já melhorou bastante, hein? Se liga só. Tem os 2 clássicos desta noite. O do Campeonato Carioca, olha, mais um bom clássico, hein? Nós já tínhamos Botafogo e Fluminense. O Botafogo venceu o Fluminense. Depois, Vasco e Fluminense. O Fluminense venceu o Vasco. E agora, Vasco e Botafogo e deu Vasco. Olha, os clássicos do Campeonato Carioca estão muito interessantes. As equipes estão mostrando aí uma evolução boa na parte física, na parte tática. É interessante o nível de jogo que os times do Rio de Janeiro estão demonstrando nos clássicos. E o detalhe é o seguinte: ainda teremos os clássicos com o Flamengo, que não está bem nesse início de temporada. Então, em breve, no outro sábado, depois do Carnaval, teremos Botafogo e Flamengo lá em Brasília. Aí, na sequência, Flamengo e Vasco e Fla-Flu para a definição ali da classificação do Campeonato Carioca. Sensacional o Cariocão. E o jogo de hoje, entre Vasco e Botafogo, teve um detalhe importante. O Adrielson, bom zagueiro, hein? Da nova geração aí, um jogador interessante. Ele fez falta em relação ao Alex Teixeira, que tá jogando muito bem. Alex Teixeira, que no ano passado chegou, não conseguiu engrenar. Começa muito bem a temporada do Alex Teixeira. Aí o Adrielson já tinha amarelo, fez falta, puxou, impediu o Alex Teixeira, que ia sair de frente para o goleiro, e aí acabou sendo expulso. A partir dali, a coisa mudou. O Vasco, que já começou pressionando bastante, a partir dali aumentou a carga e o Botafogo teve uma atuação heróica. Botafogo foi muito bem no jogo para uma equipe que estava atuando com apenas 10 jogadores desde os 13 minutos do primeiro tempo. Então acabou indo muito bem realmente a equipe botafoguense hoje no Clássico do Maracanã, apesar do Vasco da Gama ter vencido e ter jogado melhor. Aliás, eu quero falar uma coisa aqui para a torcida do Vasco, hein? Quem viu o Vasco dos últimos tempos e vê o Vasco desses primeiros jogos agora dos clássicos do Carioca, olha, o Vasco melhorou muito, hein, gente? O Vasco melhorou muito em pouco tempo. Contratou muitos jogadores, é praticamente uma nova equipe, e em pouco tempo o Maurício Barbieri já coloca ali a sua mão no time. Muitas jogadas ensaiadas, intensidade, um modelo de jogo muito interessante. É uma prova de que o Vasco pode ser aí competitivo nesta temporada 2023.
Tá aí rasgando elogios aí ao momento do Vasco, ao trabalho do Maurício Barbieri, a gente tem que destacar isso. O Vasco tá criando ali jogadas ensaiadas, a intensidade está sendo uma marca desse time. O Vasco tá correndo muito, muita vontade, e um ponto interessante é que os jogadores dentro de campo, você pode ver que há uma conversa, há uma situação de ajuste aqui, ó, vamos se posicionar, tá errado aqui. Então, cara, isso é fundamental, criar esse ambiente, essa família. Claro que é um início de temporada, aí com o tempo a convivência pode atrapalhar alguma coisa, mas tomara que isso não se perca durante a temporada, o Barbieri consiga colocar isso como uma cultura ali do time. Intensidade, conversa, um ajudando o outro, realmente aquele sentimento de família. Quero trazer mais um corte aqui, porque ele complementa essa fala inicial dele aí. Se liga só. Acho que o Vasco está fazendo ali um time competitivo. O Pumita Rodrigues, lateral direito, me parece ser um bom jogador, até melhor do que o Varela, hein, eu acho, hein? Tô achando que o Pumita é um jogador melhor do que o Varela do Flamengo. O Lucas Piton se firmando, veio do Corinthians, então interessante realmente. O Vasco monta uma boa equipe. Pedro Raul está cumprindo o papel dele, homem-gol, artilheiro. É isso aí. Robervan Silva, eu sou Vasco e vi o time nesses últimos anos, todos os jogos. Esse Vasco é muito melhor que os últimos anos. Com mais tempo e contratação, vai ser muito bom. Concordo, Robervan. O Vasco realmente em pouco tempo mostrando ser uma equipe com um potencial muito grande. Ainda vão entrar ali o Orelhano, argentino, que é bom jogador, que veio do Vélez, que vai se adaptar e pode ajudar, pode acrescentar. Bem legal o que está acontecendo aí no Vasco. Realmente o time dá sinais que pode fazer aí uma boa temporada e se comportou bem nos clássicos. Porque o Vasco ele perdeu para o Fluminense, mas ele foi melhor na maior parte do jogo. E hoje, de novo, voltou a jogar bem. E foi melhor do que o Botafogo, já começou melhor, mesmo com o Adrielson saindo. Então o Vasco realmente tem um momento que deixa a sua torcida animada. Aí, importante aí nessas duas falas que eu trouxe aqui iniciais do João Guilherme, ele falando dos clássicos, que realmente melhorou muito o nível, né, pela organização, agora com a SAF do Botafogo, o Fluminense e tal, o Vasco também agora com esse novo processo, a gente vai encarar o Flamengo ainda, mas o nível já aumentou bastante, da intensidade, da parte técnica, da qualidade, e isso é um bom ponto pra gente já chegar mais competitivo no Campeonato Brasileiro, né, é um parâmetro legal aí para as principais competições que o Vasco vai enfrentar. Um outro ponto são jogadores que ele vem citando ali, né, o Puma, o Piton, o Léo, o Pedro Raul, e isso é interessante, família vascaína, porque lembra daqueles debates quando a gente sofria muito com o nosso time bem fraco? E o que a gente falava? Pô, os jogadores da base, eles não têm referência, são jogadores que estão vindo pro Vasco que a gente nunca viu falar, tipo um Neto Borges da vida, um Carlinhos, um Léo Matos, ou um outro jogador que pô, só jogou em time pequeno. Nesse momento, além da qualidade técnica que esses jogadores que o Vasco contratou, são jogadores que, claro, que no início a gente falou, pô, tem que se provar, é jovem, é um Piton, mas tá acostumado com um time grande, que é o Corinthians, o Léo no São Paulo, né, o Jair tá vindo do Atlético, o Pedro Raul, apesar de estar ali no Goiás, mas fez uma excelente temporada, foi destaque do futebol brasileiro, e esses jogadores chegam no elenco do Vasco e ajudam a molecada da base, ajuda eles a se desenvolver, como eu tô falando aqui, trocando ideia, chamando a atenção, e aí a gente vê grandes atuações do Rodrigo, do Barros, então a tendência é evoluir, porque o Vasco tem qualidade, tem recurso para desenvolver melhor essa molecada, e eles também mostrar o potencial deles, que vem mostrando aí nas últimas partidas, principalmente nos dois clássicos aí, que a gente pode destacar, Rodrigo e Barros, na minha opinião, vem vindo muito bem, família vascaína. Agora, ó, quem diria que você ia ouvir isso aí de um jornalista, um cara que vive aí no meio do futebol, tá sempre analisando aí, é o João Guilherme. Nesse momento, segundo ele, nesse momento da temporada, o futebol que mais chama a atenção é o do Vasco. Quem diria, hein, família vascaína? Se liga só. Para você, qual é a melhor equipe carioca no momento? Olha, o Flamengo é melhor em elenco e em talentos individuais. Mas no momento, eu vou te falar, hein, cara. Eu tô gostando muito do que eu tenho visto do Vasco. Acho que o Vasco vem apresentando um bom futebol. O Botafogo está arrumadinho com o Luiz Castro, está mostrando ser um time também em evolução, caminhando para ser uma equipe competitiva. E o Fluminense, desde o ano passado, já vem muito bem com o Fernando Diniz. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Mas nesse momento, a equipe que mais me chama a atenção no Rio de Janeiro é o Vasco da Gama. Acho que o Vasco está muito bem. Volta Redonda também é um bom time, hein? Volta Redonda também é um bom time, vai brigar ali por vaga na semifinal, mas o Vasco, para mim, é o time que neste momento, nesta semana, está apresentando o futebol que eu acho mais interessante aqui no Rio de Janeiro. Tá aí, né? Quem diria? Não é porque eu sou vascaíno que o João Guilherme disse isso, eu vou concordar cegamente. Se um outro time tivesse apresentando ali um futebol melhor, claro que eu ia vir aqui falar e o Vasco buscar evoluir, vamos correr atrás para igualar aí o nível de competitividade e atuação. Mas hoje eu também vejo, né? Os dois clássicos que o Vasco fez, claro que contra o Botafogo, a situação ali
É um jogo atípico, né? Porque acabou com 2 jogadores ali, Botafogo a menos, e teve aquela também situação com o zagueiro. Mas o Vasco vinha atuando bem ali durante os minutos iniciais, pressionando, enquanto o Fluminense a gente mandou, a gente massacrou. Então o Vasco hoje está mostrando muito comprometimento, muita intensidade, a qualidade está acontecendo, o Vasco está jogando bola e eu também acho aí. Hoje, aqui no futebol carioca, o Vasco é o que vem atuando melhor. Família vascaína, claro que a gente entende que o Vasco não tá pronto, que tem que chegar mais peças, jogadores para ficar ali no banco como opção, se sair um, entrar um outro que possa ali dar a mesma qualidade, porque o Campeonato Brasileiro é longo, são jogos decisivos, uma rodada após a outra, né? Como a gente viu aí as rodadas iniciais do Vasco, Atlético Mineiro, Palmeiras, Bahia, Fluminense, então é difícil, o Vasco tá se preparando, mas eu acho o seguinte, família, a vontade que esses caras estão ali internamente de fazer dar certo é muito grande, e eu espero que isso aconteça, família vascaína, porque eu acho que o entendimento ali do grupo cara, esses caras já sofreram muito, a torcida vascaína merece realmente ser representada aqui dentro de campo, vamos entregar aí um resultado que eles merecem aí, pelo todo o amor que eles vêm construindo no Vasco aí nos últimos anos, a gente sabe disso, que apoio nunca faltou, e agora é a hora também de um clube retribuir, de jogadores retribuir, porque agora tem qualidade, né, tem recurso para fazer isso pelo torcedor vascaíno. A gente espera que o Vasco possa fazer aí uma excelente temporada. O processo está acontecendo e o Vasco está jogando bola, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.